A aula de hoje é campo elétrico. Então vamos lá. O que é, o campo elétrico? Na aula passada a gente viu sobre força elétrica, né? Nós vimos qual é a força de interação entre duas cargas, entre N cargas, né? Mas agora vamos falar apenas de duas. Eu mostrei para vocês a lei de Coulomb, né? Que dizia que a força elétrica é dada por uma constante K, que depende apenas do meio, o produto entre as duas cargas envolvidas dividido pela distância que as separam, na direção do versor R chapéu. Então, essa é a força elétrica. Aí eu pergunto para vocês, se não existisse essa carga Q, aqui, esse Q maiúsculo, né, que eu chamei de carga fonte, que força que iria atuar sobre Q0 nesse sistema aqui de duas cargas? Nenhuma força, certo? Agora, se a gente viesse, colocasse novamente essa carga Q maiúsculo, atuaria sobre a carga Q0 uma força, nesse caso, de atração, porque a carga fonte eu coloquei como positiva e a carga que eu chamei de carga teste ou carga de prova, que é a Q0, é negativa. Então, se eu colocasse ela aqui novamente, nesse ponto, atuaria sobre essa carga uma força de atração. Ou seja, a carga tem uma propriedade de mudar o espaço ao seu redor, de maneira que faz aparecer sobre a outra carga uma força elétrica de atração ou repulsão, né? Então, essa carguinha, que seria a nossa carga fonte, ela tem a propriedade, então, de alterar o espaço ao redor dela. A essa propriedade, nós damos, então, o nome de campo elétrico. Então, o campo elétrico é uma propriedade intrínseca da carga. De maneira simples, a gente pode dizer que o campo elétrico é o que transmite a força elétrica, fazendo o Q0 sentir a presença dessa carga Q maiúsculo. Bom, a definição, então, aí eu coloquei aqui o desenho, então. Se o campo elétrico é uma propriedade intrínseca da carga, ele existe independente da gente ter ou não ter uma carga de prova. Isso significa que ao redor da carga Q, nós podemos medir em qualquer ponto que a gente colocar, a gente pode medir o campo elétrico, tá? Bom, a definição de campo elétrico, ela é dada, então, pela força elétrica dividido pela carga de teste, porque somente quando eu coloco uma carga teste, eu tenho a força elétrica envolvida. Como vocês podem ver, o campo elétrico é uma grandeza vetorial que possui unidade no Sistema Internacional de Medidas de Newton por Coulomb, né? Então, força dividido por carga. A força elétrica, como vocês podem ver aqui, ela depende da carga de teste, mas o campo elétrico não. Então, ou seja, é uma consequência que eu comentei da propriedade do campo elétrico ser uma propriedade intrínseca da carga, né? Porque o que vai acontecer? A força elétrica, dependendo da carga que eu colocar aqui nesse ponto, eu vou ter uma força elétrica maior ou menor, né? E dependendo do ponto que eu escolher, isso também vai acontecer. Já o campo elétrico, ele vai depender somente da carga que o gerou. Nesse caso, o campo elétrico vai depender apenas da carga fonte, né? Que eu chamei de Q maiúsculo. Então, eu coloquei aqui a equação vetorial em módulo. Então, quando a gente substitui a força elétrica aqui, né? 1, 4πε0, lembrando que o K é igual a 1 dividido por 4πε0, então tanto faz. Aqui a gente poderia ter colocado um K, sem problemas. Então, o campo elétrico na forma vetorial, ele vai ser dado pela constante K, multiplicado pela carga geradora. Então,
eu chamei de Q maiúsculo, mas se a gente invertesse esse problema e quisesse analisar uma outra carga com outro nome, também é só substituir aqui, dividido por R quadrado. Lembrando que esse R é a distância de Q até o ponto P, né? Então, se eu quiser medir um ponto aqui ou um ponto aqui, é só eu traçar, então, o vetor R até esse ponto de interesse onde eu quero medir o campo elétrico. Na direção R chapéu, né, que é a direção que parte da carga, né, até no ponto que eu quero fazer a medida do campo elétrico. Já o sentido, e aí daqui a pouco eu mostro para vocês que eu escrevi aqui embaixo, já o sentido vai depender então se a carga é positiva ou se a carga é negativa. No caso do módulo, é a mesma expressão, só que aí a gente usa a carga em módulo, tá? Essa expressão é válida para cargas pontuais. Então, eu tenho uma carga pontual e eu quero medir ao redor dela o campo elétrico que ela gera. Quando a gente está falando da equação vetorial, ela possui, então, direção e sentido. Então, eu coloquei aqui para vocês a direção vai ser a mesma de R chapéu. E R chapéu é colocada na direção de R, né? Que é a distância de Q até o ponto de interesse. E o sentido vai depender do sinal da carga fonte, da carga que está gerando este campo. O que vai acontecer aqui, então? O campo elétrico, quando a gente tiver uma carga positiva, o campo elétrico ele vai estar saindo da carga positiva. O sentido dele é saindo da carga positiva. E quando a gente estiver falando de uma carga, né, a gente tiver uma carga negativa, o campo elétrico ele vai estar direcionado se aproximando da carga negativa. Então, isso é de extrema importância, a gente vai usar bastante, e aí vocês têm que gravar isso. O campo elétrico ele se afasta das cargas positivas e se aproxima das cargas negativas. Isso é uma propriedade das linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico, elas são uma boa maneira para a gente visualizar os campos elétricos. Então, eu coloquei aí para vocês essa figura, né? Aonde vocês veem duas cargas interagindo, né? Uma carga positiva e uma carga negativa. E vocês podem visualizar essas linhas de campo. Como a gente pode ver, o campo elétrico ele sai, né? As linhas de campo estão saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, ou seja, né? Se afastando da positiva e se aproximando da negativa. Uma outra propriedade dos campos elétricos é que os vetores de campo elétrico, eles são tangentes a essas linhas de campo. A gente já tem o campo elétrico resultante nesse ponto. Então, no mesmo ponto, a gente não pode ter duas linhas de campo, tá bom? Elas não se cruzam. Uma outra propriedade é que a quantidade de linhas de campo informa a intensidade do campo naquela região. Quanto mais próximas estiverem as linhas, maior vai ser o campo elétrico naquela região. E quanto mais afastadas essas linhas de campo, menor é o campo nessa região. Isso acontece exatamente por conta da equação do campo elétrico, né? Então, a gente vê que o campo elétrico ele cai com o quadrado da distância que separa. Então, quanto mais longe tiver o ponto onde a gente quer medir esse campo elétrico, menor vai ser o mesmo. Dando sequência, eu mostrei, né, como é que a gente faz o cálculo do campo elétrico para uma carga pontual. E aí agora, para quando a gente tem várias cargas ou então uma distribuição contínua de carga, como é que a gente faz o cálculo do campo elétrico, né? Quando a gente tem várias cargas, a gente faz uma soma vetorial, assim como a gente fazia para a força elétrica, a gente faz para o campo também. Ou seja, a gente precisa somar as contribuições de cada carga. Então, a expressão matemática mostra que o campo elétrico vai ser a constante multiplicado pelo somatório da contribuição de cada carga.
para o campo elétrico naquele ponto que eu quero medir. Então, exemplo, né? A gente quer medir o campo elétrico nesse ponto aqui, devido uma carga aqui, uma carga aqui e uma carga aqui, por exemplo. Então, essa carga positiva vai gerar um campo nesse ponto aqui, um campo que de afastamento, né? Porque ela é positiva. Então, eu tenho aqui um campo E1 dessa carga 1, como ela é positiva, um campo de afastamento. Tenho essa carga aqui negativa, que gera um campo nesse ponto aqui, um campo de aproximação, que é o E2. E tenho também essa carga aqui, que também é positiva, então gera um campo aqui de afastamento, tá? Então, de maneira simples, seria isso daqui que está representado nessa expressão matemática. Então, eu vou somar o E1 vetor, mais o E2 vetor e mais o E3 vetor. Bom, mas a gente pode ter também uma distribuição contínua de cargas. Então, por exemplo, um fio ou uma chapa, né? Onde a gente está cheio de cargas elétricas. Cada carga vai gerar ao redor desse fio ou dessa chapa um campo elétrico. E para a gente medir, vai ficar difícil a gente separar essas cargas, porque a gente tem muitas cargas. Então, a gente imagina que tem um contínuo de cargas, né? Nesse fio ou nessa chapa. E aí, a gente faz a integral, né? Em toda a distribuição. Então, a gente pega cada infinitesimal de carga e calcula a contribuição de cada infinitesimal de carga para o campo elétrico total. Então, por isso, a gente usa a integral, né? Só que esse elemento de carga, ele pode estar num fio, como eu disse, né, que é uma linha, uma distribuição de linha, uma distribuição de superfície, que é a área, ou uma distribuição volumétrica, né, de volume. Cada uma dessas distribuições tem uma densidade de cargas. Então, eu posso ter a densidade linear de carga, que é representado pelo lambda, e que então o dq, né, que está na integral, a gente vai ter que substituir por lambda ds. A unidade de lambda é coulomb por metro. Podemos ter também a densidade superficial de cargas, que é representado pela letra sigma. Então, o dq da integral a gente vai substituir por sigma dA. E a unidade dele é coulomb metro quadrado. Se tiver num volume, então a gente vai ter uma densidade volumétrica de cargas. Então, representado pela letra ρ. E dq, então, da integral, será escrito como ρ dV, onde a unidade de ρ é coulomb por metro cúbico. No próximo vídeo, eu vou fazer exemplos de cada caso. Então, para uma carga pontual, para várias cargas e para uma distribuição contínua de cargas, para ficar mais fácil para vocês entenderem como fazer o cálculo do campo elétrico nessas situações, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato.